Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Portal Físico. Meu nome é Felipe Serena e nessa aula vamos falar sobre testes funcionais para membros superiores. Nós vamos dividir essa aula em duas partes e aqui é o vídeo da parte 1. Para começar, a gente tem que entender o que são testes funcionais e, mais especificamente, o que são os testes funcionais direcionados ao membro superior. Para que eles servem? Então, o que a gente encontra de descrição na literatura é que um teste funcional ele serve para avaliar a função e ou o desempenho de um segmento corporal. Ou seja, a gente vai ter testes funcionais específicos para membro inferior, testes funcionais específicos para membro superior ou testes funcionais mais globais, que podem incluir a função do tronco, por exemplo, incluir mobilidade tanto de membro superior, membro inferior. O que é a grande vantagem de um teste funcional? Principalmente pensando na nossa profissão, fisioterapia, funcionalidade, porque ele avalia de maneira conjunta, tanto a força, equilíbrio, controle neuromuscular, e a gente consegue direcionar isso muito bem para a necessidade do paciente. Por exemplo, se a gente quer avaliar um atleta, existem alguns testes funcionais que se assemelham ou chegam o mais próximo possível da demanda que esse atleta é submetido. Se é, por exemplo, um trabalhador de uma linha de produção, a gente também tem testes funcionais que consigam se assemelhar à demanda funcional que é exercida sobre esse paciente. Então, eles são ferramentas que a gente consegue direcionar muito bem a nossa avaliação. E para que eles servem? A principal serventia, num teste funcional é durante a avaliação da parte clínica. E ele pode servir tanto também na predição de lesão, quanto na predição de desenvolvimento. Deixa eu dar um exemplo para ficar isso mais claro. Por exemplo, a gente está trabalhando dentro de um clube de futebol, de basquete, de voleibol. A gente aplica um teste funcional pré-temporada, por exemplo, e a partir do resultado desse teste funcional, a gente consegue predizer o risco de lesão que esses pacientes vão ter, a gente consegue também predizer o desempenho, como que esses pacientes vão desempenhar tecnicamente ou fisicamente em algum outro teste ou durante toda a temporada. E outra coisa bastante importante do teste funcional, que ele é uma ferramenta quantitativa. Então, a gente consegue verificar muito bem as mudanças clínicas. Aqui eu vou dar outro exemplo para vocês. O paciente chega para você na sua clínica, você submete ele a um teste funcional na sua avaliação. E depois de 2, 3 semanas, você refaz esse teste. E então, você consegue, a partir desse resultado, você consegue ter uma ideia se a sua conduta está gerando alguma mudança clínica ou não. Ok? Então, você tem um parâmetro mais objetivo da evolução desse paciente. Além disso, a gente tem que ter em mente que um teste funcional ele não é propriamente uma avaliação completa. Ele faz parte, é um complemento da avaliação. Para a gente ter uma avaliação ideal, a gente precisa de outros dados, de exames de imagem, por exemplo, podem auxiliar, de uma anamnese muito bem feita, do autorrelato desse paciente. Ok? Mas a grande vantagem dele, como eu já disse para vocês, é que eles fornecem dados quantitativos. A gente tem muita avaliação na fisioterapia que é qualitativa e a gente fica um pouco com parâmetros subjetivos. Então, a gente precisa de testes funcionais ou a gente pode utilizar de testes funcionais como parâmetros quantitativos, objetivos, para avaliar melhor essa eficácia ou como que está a evolução desse paciente. E por isso, por ser objetivo, ser muito claro, isso ajuda na retomada da atividade desse atleta. Tanto pensando no atleta, na atividade esportiva, ou quanto na retomada também da atividade laboral, de maneira o mais segura possível, para que esse paciente não tenha uma recidiva. Quando a gente vai falar de teste funcional específico para membro superior, eles são escassos na literatura ainda, como ferramenta de triagem, E eles têm uma relevância clínica, a interpretabilidade clínica deles ainda é bastante limitada. A gente precisa de muito mais estudo para entender melhor como aplicar e como utilizar esses testes de maneira mais adequada. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos principais testes funcionais que a gente tem. Nessa primeira parte do vídeo, eu vou falar dos 2 testes que são os mais frequentes, os mais utilizados e que a gente tem mais dados da literatura, o CKC e o Y-teste. Eles têm uma característica em comum. Eles são testes em cadeia cinética fechada. Na parte 2, a gente vai falar de testes de cadeia cinética aberta, que são menos comuns e menos discutidos na literatura, mas que têm algumas vantagens e outras desvantagens. Então, hoje vamos falar de
CKC Y-teste. O CKC ele foi descrito pelos autores como um teste clínico na tentativa, né, de obter esses parâmetros fidedignos e objetivos que eu falei para vocês, na avaliação de todo o membro superior, inclusive da cadeia cinética, e da estabilidade da cintura escapular. É um pouco controverso a gente falar de estabilidade de cintura escapular, mas foi dessa maneira que os autores descreveram, tá bom? Mas é importante a gente entender que ele mede a função ou desempenho muscular de todo o membro superior e bastante também da cintura escapular. Isso tem que estar bem claro para a gente. E como que a gente faz o CKC? O CKC ele pode ser realizado para homens e mulheres na posição que a gente vê aqui na figura A, mas para mulheres a gente tem uma posição adaptada que pode ou não ser utilizada, que é com o joelho no chão, ok? O importante é que se a mulher fez a primeira vez o teste nessa posição, todos os retestes, né, as reavaliações devem ser realizadas na mesma posição. Então, as mãos devem estar separadas numa distância de 91 centímetros. O ideal é que a gente coloque uma marcação no chão para o paciente saber aonde posicionar as mãos. E a ideia do teste é você conseguir tocar a mão na mão contralateral. Direita na esquerda, volta para o lugar. Esquerda na direita, volta para o lugar. Então, o que é importante? O paciente ele tem que estar nessa posição de prancha, pernas alinhadas ali na largura do quadril, os braços a 91 centímetros, como eu falei para vocês, cotovelos praticamente esticados e o corpo tem que estar bem retinho, paralelo ao solo. O teste vai durar 15 segundos e o participante é instruído a realizar o máximo de toques possíveis. Então, direita na esquerda, volta para o lugar, esquerda na direita, volta para o lugar, durante 15 segundos, o mais rápido possível. O ideal é que essa avaliação ela seja realizada por 2 avaliadores, um para cuidar para que o teste seja realizado de maneira adequada e o outro para dar o comando verbal, em voz alta e contar o número de toques. E como que a gente vai interpretar esses dados? A gente tem que ter 3 maneiras de interpretar o CKC. A mais utilizada e mais fácil para a gente utilizar é o número total de toques. Então, a gente só vai contar quantas vezes ele conseguiu fazer de toques na mão contralateral e vai dar um número total, que vai ser o score que a gente vai levar em consideração. Mas a gente pode utilizar também o score normalizado, que a gente vai pegar esse número de toques e dividir pela altura. E a gente também pode pegar o score de potência, que a gente vai multiplicar esse número de toques por 68% do peso e dividir o resultado por 15. Então, essas são outras maneiras que a gente também pode utilizar. E algo muito importante quando a gente fala de um teste funcional é que ele tenha parâmetros fidedignos. Ele tem que ter sido testado para saber qual que é se o seu coeficiente de correlação intraclasse ele é bom, se ele é repetível, se ele é confiável. E um dado que eu acho muito importante quando a gente pensa em um teste funcional é a mínima mudança detectável ou a mínima mudança clinicamente importante. Então, para o CKC, por exemplo, a gente tem a mínima mudança detectável bem já estabelecida, tanto para o média de toques, para o score normalizado e para a força. E o que isso quer dizer? Se a gente fizer 2 avaliações, por exemplo, com o mesmo paciente, para a gente saber que houve uma mudança minimamente detectável, o que a gente vai considerar como uma mudança de um teste para o outro? Na média de toques, por exemplo, é de 6,01. O score normalizado, a mínima mudança detectável é de 3,74. E a de potência é de 17,98. Outro dado interessante que a gente tem na literatura sobre o CKC é que ele consegue discriminar pacientes com e sem dor no ombro. Então, nesse artigo, o que eles fizeram? Eles coletaram pacientes com e sem dor no ombro e eles observaram com uma alta sensibilidade e com uma alta especificidade que 21 toques era uma nota de corte ideal para a gente diferenciar esses 2 grupos. Ou seja, pacientes que tinham menos de 21 toques, você conseguia uma alta sensibilidade, uma alta especificidade, demonstrar que esses pacientes ficavam no grupo com dor no ombro. Então, para resumir um pouco de tudo que a gente falou do CKC, quais são as principais vantagens desse teste funcional? Ele é o teste funcional de membro superior que tem o maior número de estudos na literatura, ele é o que tem análises psicométricas mais testadas, então ele já foi mais testado, mais validado, ele é fácil de ser realizado, muito barato, e por já ter sido bastante testado, ele tem valores de corte já estabelecidos. Então a gente tem alguns valores de corte para algumas modalidades esportivas, para homens, para mulheres, para algumas faixas de idade.
A gente tem algumas desvantagens que são bem claras. A primeira e talvez a maior desvantagem desse teste é que ele não discrimina as assimetrias. Então, se você tem, por exemplo, dor no ombro, você não consegue diferenciar o quanto que funcionalmente esse ombro está defasado em relação ao ombro contralateral. E outra desvantagem é em relação à posição que ele é feito, em cadeia cinética fechada. E a utilização do membro superior no dia a dia ou na prática esportiva é em cadeia cinética aberta, então ele é uma posição não funcional. Agora, falando do segundo teste, que é o teste do Y, ele veio para solucionar uma dificuldade que a gente tem no CKC, que é de não discriminar a simetria, porque ele é um teste unilateral. O teste do Y também é uma ferramenta de triagem funcional em cadeia cinética fechada do membro superior. Ele é muito descrito na literatura com a utilização desse kit que você pode comprar. Entretanto, a gente pode utilizar também ele de maneira bem mais simples, com fitas métricas coladas ao chão e com pequenas barras para medir o quanto que esse paciente vai chegar de distância. E aqui eu trouxe um trabalho para vocês para demonstrar que a confiabilidade ou a diferença entre os testes é muito pequena. Então, tanto faz você fazer com aquele kit comprado ou você fazer de maneira mais simples, que os resultados vão ser bons e são confiáveis. E como que a gente faz o teste do Y? Primeiro, a gente começa medindo o comprimento do membro superior, tá? Então, a gente mede a distância do processo espinhoso de C7 até o ponto mais distal do dedo médio. A gente vai utilizar esse dado para normalizar no final. A gente sempre começa o teste pelo lado não dominante e seguida pelo lado dominante, e o paciente ele vai ficar numa prancha de 3 apoios. O ombro testado sempre perpendicular à mão e em posição adequada com os pés na largura do ombro. Aqui na foto fica mais fácil para vocês verem. Então, a mão que vai ser testada ela é colocada sobre a plataforma, tem uma posição ideal, certinha para o polegar ficar, que ela tem uma marcação. E a partir dessa posição, o paciente ele vai empurrar os marcadores e a gente vai medir essa distância entre a mão de apoio e o marcador que o paciente levou. E a gente vai fazer isso nas 3 posições: medial, inferolateral e superolateral. Então, o lado testado ele é nomeado em relação à mão na sustentação de peso. A gente não pode confundir isso. Então, por exemplo, nessa foto, a gente está testando o lado direito. Apesar de ser o lado esquerdo que está levando o marcador adiante, a gente está testando o lado direito. Então, o teste é realizado. São 3 tentativas para cada direção e antes a gente faz uma tentativa de familiarização, para o cara aprender o teste. E quando que esse teste ele é repetido ou quando ele não é validado? Quando a pessoa perder o contato dos 3 pontos, ou de um pé, por exemplo, ou de uma das mãos, quando ele perder o contato também da mão com o indicador, ele não pode jogar, por exemplo, o indicador para frente. Se qualquer uma dessas coisas acontecer, o teste ele tem que ser repetido. E como que a gente interpreta o teste do Y? A gente tem 2 maneiras. A gente pode comparar a distância de cada uma das direções. Então, por exemplo, a distância do lado direito na direção medial com a distância medial do lado esquerdo. Ou a gente pode fazer o score total, que a gente vai pegar a soma das 3 direções dividido por 3 vezes o comprimento do membro. Então, a gente vai ter, dessa maneira, um score total para o membro superior direito e para o membro superior esquerdo. Aqui eu trouxe algumas tabelas para mostrar para vocês que o coeficiente de correlação intraclasse entre dias é bem alto, então é um teste confiável para a gente utilizar. E ele também tem a mínima mudança detectável já descrita na literatura para os 3 lados. Então, de 8,1 na direção medial, de 6,4 na superolateral e de 6,1 na inferolateral. Então, isso aumenta a nossa capacidade de uma boa interpretação desse teste clínico. E para finalizar, quais são as vantagens e desvantagens desse teste? A primeira vantagem, que é a mais importante talvez, é que ela é unilateral. Então, por isso, ela consegue discriminar essas assimetrias. Ele é um teste de fácil realização, tem um número relativamente alto de estudos, ele tem menos estudos na literatura do que o CKC, mas ele ainda, comparado com outros testes funcionais, ele tem um número relativamente bom de estudos. Ele já tem algumas análises psicométricas já descritas na literatura, que ajuda a nossa interpretação dos dados. E ele tem alguns valores de corte justamente por ter já um número relativamente bom de estudos na literatura. Só que ele tem algumas desvantagens. A primeira desvantagem está relacionada à posição, como no CKC. Ele é em cadeia cinética fechada, então uma posição não funcional.
E por ter um número relativamente menor de estudos, a relevância clínica dele ainda é incerta. E outra dificuldade que a gente tem no teste do Y, que eu acho que é um pouco maior, que existe também no CQC, mas é mais importante no teste do Y, é que é um teste difícil de ser realizado. Então, não é qualquer paciente que vai conseguir realizar. Provavelmente um paciente mais idoso, uma senhora, ou um senhor que não tem uma demanda funcional tão alta, ele não vai conseguir realizar esse teste de maneira adequada. Então, é um teste que vai ser muito mais utilizado por um atleta, ou por um praticante de atividade física, por um trabalhador braçal que tem uma demanda funcional mais alta. Ok? Finalizamos mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever. Dá seu like para dar aquela força para o nosso canal. Siga a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é @portal_fisio_cursos. Um abraço!